Bom, meus amigos, vamos lá. Nós tivemos hoje aí essa notícia, né? Uma notícia que pegou bastante gente de surpresa, é algo que está repercutindo bastante hoje, e eu acredito que seja importante aqui no nosso Observatório Global isso ser repercutido também. Apesar de não ser algo ligado diretamente a relações internacionais ou até mesmo à geopolítica, é algo que chama atenção antes de qualquer coisa. Todos nós somos brasileiros e estamos falando de um ex-presidente que está sendo aí posto em um processo que há muitas dúvidas. Temos também, né, o ex-assessor dele que está em outro processo que ainda gera mais dúvidas, gera muito questionamento, e esse sim tem ligação direta também com as relações internacionais. Então, acho que é importante deixarmos registrado aqui tudo o que tem acontecido, né, nesse 6 de janeiro, terça-feira de 2026. Bom, como a maioria dos senhores sabem, o presidente Jair Bolsonaro sofreu uma queda e isso levou ele a ter sangramentos e sinais de desorientação, tá? E o filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, ele fez uma postagem nas redes sociais. Eu tô com a matéria aqui para trazer para vocês mais detalhes sobre isso da Gazeta do Povo, tá bom? Então, eu vou passar aqui e depois também vou falar aí da questão dos cuidados médicos que são necessários e não estão, pelo menos na última hora, foi negada a possibilidade de ir ao hospital. Tá? Carlos Bolsonaro diz que o pai teve sangramento e sinais de desorientação após a queda. O ex-vereador do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, usou o X nesta terça-feira para fazer um relato em tom de denúncia. Segundo Carlos, como consequência da queda em sua cela na Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma marca de hematoma no rosto e sangramento nos pés após a queda, além de sinais de desorientação. O acidente teria ocorrido durante a madrugada. Em sua postagem, Carlos o atribuiu a um possível pesadelo de Bolsonaro enquanto dormia. Ao cair da cama, o ex-presidente bateu a cabeça em uma mesa de canto, ferindo o rosto. Em sua postagem escrita em inglês, Carlos relatou que tomou conhecimento do que tinha acontecido depois de ser autorizado a ver o pai. Logo em seguida de Michele, abre aspas, depois de vê-lo, notei um hematoma no rosto e sangramento nos pés. Perguntei o que havia acontecido e, visivelmente desorientado, ele mudou de assunto, escreveu Carlos. Ainda de acordo com o filho do ex-presidente, a queda só seria descoberta pela PF quando agentes destrancaram a porta da sala do Estado-Maior, que serve como cela pela manhã. A demora no atendimento deixa, abre aspas, todos apreensivos. Imagine meu pai, segundo ele. Ele prosseguiu dizendo que medidas têm sido tomadas para assegurar sua vida, sendo que ele sofreria de labirintite que não vem sido adequadamente tratada em virtude da prisão. Carlos finalmente dizendo que espera há 2 horas no hospital DF Star pela chegada do pai. A defesa de Bolsonaro pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a transferência do ex-presidente para o hospital. No documento, informou a Moraes que Bolsonaro, abre aspas, sofreu queda em sua cela com impacto craniano e suspeita de traumatismo, situação que, diante do seu histórico clínico recente, impõe risco concreto e imediato à sua saúde. Diante da urgência e gravidade do quadro, requer seja desde logo autorizada a imediata remoção do paciente ao hospital para a realização dos exames clínicos e de imagem necessários, com acompanhamento da equipe médica e sob escolta policial, a fim de preservar a integridade física e evitar agravamento irreversível, completou a defesa. A Polícia Federal muda a versão sobre o atendimento. A Polícia Federal chegou a dizer que Bolsonaro seria atendido imediatamente, mas voltou atrás na decisão de encaminhar o ex-presidente prontamente ao hospital.
Antes, uma nota oficial confirmava a afirmação de Michele Bolsonaro, dizendo que o órgão encaminharia o ex-presidente para a avaliação de exames após pedido do seu médico particular. Mas a corporação mudou depois o texto, dizendo que, abre aspas, eventual encaminhamento ao hospital dependeria de autorização do Supremo Tribunal Federal. A notícia da queda de Bolsonaro surgiu após a visita de Michele, que chegou às 9 horas para ficar meia hora, mas acabou permanecendo até depois das 11, o que chamou a atenção da imprensa. Minutos depois, ela anunciou em seu Instagram que Bolsonaro havia caído da cama e batido a cabeça. Bom, pessoal, eu estava assistindo a entrevista do Flávio Bolsonaro e ele foi bastante contundente sobre toda essa situação. Ele deu declarações ali firmes, inclusive, tá? O próprio Flávio disse que é tempo já de se entender abertamente que o Jair Bolsonaro não tem condições de estar aonde ele está, ele precisa estar sob cuidados médicos em uma prisão domiciliar. E que também não é mais possível continuar aceitando essa situação, tratando tudo de acordo com a benevolência de Alexandre de Moraes. Ali, no fundo, o que o Flávio Bolsonaro estava dizendo era que o caso de Jair Bolsonaro ele precisa ser visto e tratado segundo a sua condição, não de acordo com aquilo que acha ou quer ou da forma com humor que o ministro Alexandre de Moraes esteja no dia para que se faça cumprir. Né? Inclusive, um outro ponto, logo após comentar isso, o próprio Flávio comentou que, voltando o Senado do recesso, que acontecerá em alguns dias, o Senado vai ter também que enfrentar de frente outras questões que envolvam o ministro Alexandre de Moraes, como o escândalo do Banco Master. Né? E tudo isso tem uma relação direta, porque são questões que vão se acumulando para a pressão política e o que precisa aí, de fato, ser trabalhado pelo Congresso brasileiro. E aí nós temos uma atualização de pouco mais de uma hora atrás, também publicada aqui pela Gazeta do Povo, que diz o seguinte: Moraes nega transferência de Bolsonaro para hospital e requer laudo médico. Tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou nesta terça-feira a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Hospital DF Star, aonde o Carlos já estava esperando a chegada do pai. Após queda que, de acordo com os médicos, culminou em um traumatismo crânioencefálico que foi considerado leve, entre aspas. Para Moraes, não há nenhuma necessidade imediata da remoção ao hospital e um laudo médico deve ser providenciado para determinar a viabilidade de realizar os exames na própria Superintendência da Polícia Federal. Bom, o que a gente fica aqui com a impressão, né, meus caros, é que talvez, na visão do judiciário brasileiro, ou do próprio ministro Alexandre de Moraes, o Jair Bolsonaro esteja inventando desculpas para sair da carceragem da PF, né? E eu acho que aqui a gente tem que olhar a coisa de uma maneira muito, muito fria. Todo mundo sabe das condições de saúde do Jair Bolsonaro, tudo que se agravou por conta da facada que ele recebeu. Durante a própria presidência, ele passou por diversas intervenções cirúrgicas. O judiciário tem acesso a todos os laudos. Ele acabou de passar por 3 cirurgias seguidas, tá? No período ali entre o Natal e o Ano Novo. Era sempre necessário que novas ações cirúrgicas fossem feitas, principalmente pelas crises de soluço intermináveis, ele tendo soluços ali por mais de 10, 12 horas, segundo relatam os médicos e a própria família. E você vê que o Jair Bolsonaro já passa dos 70 anos de idade também, e isso vai piorando a sua condição de saúde. Então, é pouco improvável que a defesa, que o próprio, né, Jair Bolsonaro,
ou a família estejam inventando doença. Existe ainda todo o pessoal da Polícia Federal que trabalha ali na carceragem, que está acompanhando o dia a dia, que está vendo o que está acontecendo. Então, fica uma questão que pega mal até para o judiciário brasileiro. Pega mal para o próprio ministro. A questão aqui começa a entrar num campo moral. Porque tem toda a questão que envolve o julgamento, toda a discussão que existe da forma que o julgamento foi feito, da forma que a pena foi aplicada, o crime do qual está sendo acusado, tudo isso já deixa diversas dúvidas no meio do caminho que pode se questionar, principalmente aqueles que são operadores da justiça. Só que nós temos aqui uma questão da pessoa em si. E não dá para afirmar que o Bolsonaro esteja inventando doença. Tá? Não é possível afirmar isso, pois é possível aferir a veracidade do que está acontecendo. Existem laudos médicos, existem várias formas de isso ser feito. Né? E por mais que tenha sido uma queda, uma concussão leve, uma tomografia seria importante. Devido ao quadro histórico e à idade, isso pode levar a problemas maiores. Qual de vocês aqui que tivesse um pai, um avô, um tio idoso nas condições de saúde e físicas que o Jair Bolsonaro está, não pegaria ele, colocaria no carro e iria para o primeiro pronto-socorro? Qual de vocês aqui não fariam isso, pessoal? Me digam aí no chat. Qual de vocês não fariam isso? Esqueçam a política. Esqueçam se gosta ou não do político A ou B. Né? Eu acho que isso daqui é o que a gente tem que pensar. Né? É isso que acredito que está muito em jogo. Né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui para ver o que a matéria nos diz. Né? Vamos ver aqui. Meu caro, teve aqui um rapaz que comentou uma coisa, que eu esqueci o nome dele. Passou rapidamente, eu perdi aqui o comentário, eu queria falar com o rapaz. Espera aí. O Juliano Alves. Juliano, existe uma coisa chamada vício de linguagem, meu caro. E principalmente quando você está ao vivo, esse tipo de coisa acontece, escapa. Mas da próxima vez eu gravo com inteligência artificial para você, tá? Com texto revisado, ou convido você para fazer o meu trabalho aqui. É muito fácil a gente ficar criticando o dia inteiro, né? Sem ver o quanto que a gente trabalha dia e noite, sem folga, sem dormir, estudando, falar de um tema complexo e você está preocupado com uma vírgula, né? Poxa, não deveria acontecer. Pois é, mas eu não sou o chat GPT, né? Então, calma, né? Calma, meu caro. Vamos lá. Um agente da Polícia Federal foi à cela de Bolsonaro durante a manhã para informar da chegada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Na ocasião, ficou sabendo do acidente e realizou o atendimento, constatando, de acordo com a nota divulgada pela corporação, ferimentos leves e descartando a necessidade de transferência, sendo indicada apenas observação. A nota foi atualizada para informar que o órgão encaminhará o ex-presidente ao Hospital DF Star para realizações de exames após o pedido do seu médico particular. Em uma segunda atualização, porém, a corporação voltou atrás, como eu trouxe agora há pouco, passando a informar que eventual encaminhamento ao hospital depende de autorização do STF. Né? Moraes já havia esclarecido que em casos de emergência o encaminhamento ao hospital não precisaria passar pelos autos, bastando um relatório posterior. Para a Polícia Federal, porém, a queda de Bolsonaro não se enquadraria como uma emergência. Bom,
O Carlos falou que havia sangramento, que havia hematomas e que havia uma concussão, né? E aí tem toda a questão do quadro, tá, de saúde. O pedido informa ao ministro que Bolsonaro sofreu uma queda em sua cela com impacto craniano, suspeita de traumatismo e tudo mais, né? Precisa de um cuidado especial. A pergunta que fica, pessoal, aqui é: quando acontecer algo mais grave com o Jair Bolsonaro, nesse sentido, qual vai ser a desculpa? Que a culpa foi dele também? Né? Assim, o Lula, quando... E não estou fazendo equivalência, tá, pessoal? Eu só estou mostrando a situação. O Lula, quando foi preso, ele tinha muitas benesses, visita íntima, tinha de tudo. Tinha de tudo, né? E agora a gente vê que a situação depende, não é o suposto crime cometido, né? Mas é quem e qual ideologia ele pertence. E aí o tratamento ele vai ser alterado. Nossa, Paulo, mas como que você pode afirmar isso? Essa é a impressão que fica. Essa é a impressão que fica no ar. Então aqui eu estou falando de uma questão do ser humano, pessoal. Eu não estou falando de política. Eu estou falando da situação, observando como se fosse um parente meu, me colocando no lugar, tá, de um familiar. Eu acho que esse é o papel que todo cristão deve ter com todas as pessoas em qualquer situação. Tá? E para deixar ainda uma marca mais complexa em todo esse imbróglio que envolve, né, o judiciário brasileiro, nós tivemos a prisão do Felipe Martins. O Felipe Martins foi preso na sexta-feira. Né? Sexta-feira o Felipe Martins foi preso. Segundo denúncia do Roquete ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo sigilo para a identidade dele ser preservada. E não foi. Né? Agora, por que não sabemos. De que o Felipe Martins teria acessado o LinkedIn e visto ali o perfil do Roquete. E esse print, um print, foi o suficiente. Exigiram-se explicações da defesa e trancafiaram novamente o Felipe Martins, depois de ter condenado ele a mais de 20 anos de prisão, segundo a promotoria e a acusação do processo, de que ele teria feito parte do núcleo do golpe de Estado e que, inclusive, teria saído do Brasil quando não saiu. E até mesmo, durante o julgamento, levantou-se a possibilidade de quem falsificou a entrada nos Estados Unidos foi ele mesmo. Diversos absurdos que a gente vê nesse processo. E agora, a Microsoft, a proprietária do LinkedIn, da rede social voltada para o mundo corporativo, informou que o último acesso no perfil do Felipe Martins foi em 2024. 2024. Então aqui é a matéria da Revista Oeste. A defesa do ex-assessor da Presidência da República, Felipe Martins, afirmou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que a conta dele no LinkedIn não é acessada desde setembro de 2024. Pessoal, só um minutinho, por favor. Desculpa, pessoal, voltei. A defesa do ex-assessor da Presidência da República, Felipe Martins, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a conta dele no LinkedIn não é acessada desde setembro de 2024. Com isso, os advogados pedem a revogação da prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O documento traz registros da própria Microsoft, dona da rede social, que comprovam que não houve acesso depois da cautelar. Na semana passada, ao ser indagada por Moraes,
A defesa informou que passou a administrar as plataformas online de Martins desde a sua prisão em fevereiro de 2024. Segundo a defesa, o acesso à rede social ocorreu naquele período por um advogado contratado para atuar em processos de Martins nos Estados Unidos. A informação detalha manifestação anterior enviada ao STF, na qual os advogados haviam admitido o uso da conta sem indicar data. Moraes determinou a prisão preventiva ao entender que houve violação da proibição de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. A restrição foi imposta em 26 de dezembro, quando o ministro autorizou a conversão da prisão em domiciliar. Segundo os advogados de Martins, as contas eram usadas para levantamento de informações ligadas à estratégia jurídica, como histórico profissional e possíveis testemunhas. Os defensores alegaram ainda que Martins não realizou postagens e que o uso do LinkedIn se limitou à análise de dados pretéritos, ou seja, para verificar ali o que poderia até ser utilizado para a defesa. Para o ministro, no entanto, não há pertinência na justificativa apresentada, já que a proibição abrange o uso direto ou indireto das plataformas. Com esse entendimento, Moraes manteve a prisão preventiva. Martins foi condenado pelo STF em dezembro a 21 anos de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. A pena ainda não começou a ser cumprida porque há recursos pendentes. Tá? Então, pessoal, olha só o que nós temos aqui. Qual que é o cenário e a situação? A prisão foi determinada a partir de um print. E esse print, que não temos acesso, teria data? Ele poderia ser forjado? A coisa mais fácil do mundo é você usar o Photoshop para esse tipo de coisa. E eu não estou dizendo que isso parte do ministro Alexandre de Moraes, mas talvez do denunciante, que segundo foi relatado, após o nome dele ter vazado como denunciante, possui diversas intrigas pessoais e teria agido por vingança, como um homúnculo. Né? E agora nós temos a própria empresa que é dona da rede social e mantém os registros de dados e acesso, informando que não houve acesso do Felipe Martins. E o caso Felipe Martins, ele sempre gera questões que nós nunca entendemos. Entradas que não ocorreram nos Estados Unidos, documentação dessa entrada que não existe, depois que começa a ser investigada, aparece, depois some de novo. E aí nós temos as comprovações de que ele estava no Brasil, voo, câmeras, Uber, lanche, comprovantes de pagamento disso, mas nada é o suficiente. Agora, um suposto acesso de uma suposta denúncia anônima, que depois vazou o nome do homúnculo, né? E aí, a própria proprietária da rede social está falando, não houve acesso. E detalhe, eu trouxe a matéria da Oeste, mas quem fez a denúncia hoje foi a Folha de São Paulo. A própria Folha de São Paulo. E aqui fica registrado, né, a linha editorial, ou até a linha mais ideológica que a Folha tem. Mas é um dos principais jornais do país. No meio de tudo isso, pessoal, que está acontecendo, eu volto a repetir. A justiça, ela precisa ser justa e não apenas parecer justa. É como a mulher de César. Não basta ela ser honesta. Tem que parecer honesta. E se há alguma margem para dúvidas dentro do devido processo legal, isso mancha a própria credibilidade e a confiança da população na justiça brasileira. E isso tem impacto em tudo. Inclusive
No setor comercial, crescimento, desenvolvimento do país, quem vai trazer o dinheiro para um país que você não tem segurança jurídica? Se uma propriedade sua, um investimento seu, for invadido ou algo do tipo, qual vai ser a segurança que você vai ter? Se as decisões são tomadas por impressões. Se você tem um processo na justiça para arbitrar alguma questão, estou trazendo aqui para o campo empresarial, e de repente você vê que na justiça desse país as coisas são definidas por um print e não pelo aprofundamento ou pelo humor de um magistrado, qual a segurança que você passa do devido processo legal no país? Essa é a dúvida. É isso que está em jogo no Brasil. E creio que é plenamente plausível um brasileiro ter o direito de ter essas dúvidas. Ainda acho que podemos. Já estivemos aí em algumas situações um pouco mais complicadas, né, de ter opinião. Será que ainda podemos? Fica a dúvida.